Então, galera, eu vim contar para vocês aí um pouco de uma história aí de uma aluna, né, que aconteceu com ela. Essa aluna teve muitas dificuldades, assim como outras alunas tiveram essa dificuldade. Por que eu estou falando outras alunas? Estou se referindo à mulher. Porque essa história é especificamente de um período pós-gestação. Período esse que é de muita dificuldade para as mulheres, todas elas sabem disso, os maridos talvez saibam um pouco também, mas é para explicar especificamente dessa história, desse relato que deu super certo, né? Mas não deu certo a vida inteira, só passou a dar certo com o tempo. Então presta atenção, o que aconteceu com essa mulher? Essa mulher ela teve uma filha, a filha nasceu saudável, graças a Deus, só que após o nascimento dessa filha, desencadeou várias coisas na vida dessa mulher para que ela tivesse os seus resultados decaídos, né? Então, o que aconteceu? Essa pessoa teve alguns distúrbios, alguns problemas pessoais e isso estava atrapalhando muito a vida dela pessoal. Por exemplo, essa pessoa, ela pós-gestação, ela fez um consumo excessivo de álcool, né? E esse consumo excessivo de álcool dava-se a compensações emocionais na qual ela acabou acontecendo no decorrer do período pós-gestação, né? Com esse consumo excessivo de álcool e os problemas emocionais afetados, ela começou a aumentar peso, né? Muitos de vocês sabem que principalmente cerveja, ela tem um alto consumo, ela tem um alto teor de caloria, juntando com o álcool, né? Aparece aquela barriguinha, aquele pezinho que a galera não gosta muito de ter, né? E quando ela começou a fazer exercício aqui com a gente, ela começou a ter dificuldade de fazer exercício mais complexo, afinal estava acima do peso, veio um período pós-gestação, então isso foi péssimo para a vida dela. O condicionamento dela, claro, ficou ruim, né? Até porque se ela estava acima do peso, para ela executar qualquer movimento, ela tinha dificuldade, tudo cansava, tudo era difícil na vida dela ali para ela desenvolver. Outra coisa que aconteceu muito na vida dela, que chateou muito pós-gestação, é que ela usava 40. E depois da gestação ela passou a usar 48. E estava apertado já o 48, ela disse, né? Já estava incomodando usar 48. Né? E essa pessoa também faltava muitos treinos. Tudo era motivo para a pessoa faltar. Hoje o neném chorou. Essa noite o neném não dormiu à noite. Essas coisas que a gente sabe que acontece, que não é mentira, eu acredito que seja verdade, mas ela acabava não colocando isso como prioridade. Essa pessoa também não seguia um plano alimentar prescrito pelo nutricionista, mesmo tendo plano de saúde. E um dos argumentos que essa pessoa usava é que ela não tinha grana para seguir o plano alimentar. Eu estou falando essa pessoa, tá, gente, porque eu resolvi não revelar a identidade da pessoa, apesar dos resultados ser motivo de orgulho para a pessoa. Às vezes a pessoa não quer que revele, então eu preferi não falar o nome dessa pessoa. Então, o que aconteceu muito com ela foi ela falar, não tem dinheiro para ficar comprando coisa de alimentação saudável e tal, essas coisas todas. Então foi uma das coisas que aconteceu muito na vida dela. Outra coisa bem comum, não só com ela, mas todas as mulheres pós-gestação costumam ficar muito ansiosa, né? Ansiosa, cansada. Foi outra coisa que aconteceu muito nesse período pós-gestação. Teve muita insônia. Quando eu falo insônia, não é só o bebê acordando, querendo mamar, essas coisas não. Insônia com dificuldade de dormir mesmo, né? Então não foi só, o bebê tá chorando, não foi. O que aconteceu também é que essa insônia gerou uma certa indisposição. Imagina, se a pessoa não dormiu a noite toda, não dormiu bem, com certeza ela vai estar indisposta no próximo dia. Outra coisa que aconteceu foi o ciclo menstrual dessa mulher ficou bem desregulado, né? Tinha muito fluxo no período menstrual. Então é algo que deixava ela apática, né? Desanimada e com muita dificuldade de desenvolver suas tarefas diárias. O nível de cólica também dela aumentou muito, então a pessoa ficou
a cólica era tão grande que ela não conseguia fazer atividades diárias, tipo lavar vasilha, lavar roupa, ela tinha dificuldade de fazer essas coisas, né? A autoestima, desabou. Apesar de ser uma pessoa muito espontânea, muito para cima, a autoestima dela estava muito baixa, ela estava com muita dificuldade de elevar sua autoestima. Outra coisa que ela relatou também foi o desânimo para a prática de relação sexual com seu esposo, né? Então, olha só quanta coisa aconteceu depois desse período de gestação. Isso foi se carregando por um tempo, né? E eu sempre conversando com ela, sempre trazendo a nossa metodologia de treinamento para ela, até que um dia ela virou essa chave. Que chave é essa, né? Às vezes, quando a gente fala virou a chave, gente, não é a chave de casa, né? Essa chave, na verdade, que ela virou foi a chave da vida dela, de reconhecer o quanto ela precisava do exercício para colaborar com tudo isso que eu listei acima para melhorar a vida dela, né? Logo de início, ela quis desistir. Ela falou, para mim não dá mais, cansei disso daqui. E ela estava trazendo de uma forma que a metodologia de treinamento que a gente estava aplicando não estava tendo mais resultado para ela, mas não exatamente só a nossa. Ela estava desanimada com qualquer outra, ela não queria praticar uma outra coisa. Simplesmente não queria fazer nada. Isso é comum acontecer também no período pós-parto, né? E com o tempo nós fomos descobrindo alguns resultados com a persistência dela, né? Igual eu falei, inicialmente ela pensou em desistir, eu falei para ela que ela precisava se cuidar, né? Essas questões que o treinador sempre fala, até porque ela precisava de um corpo condicionado para cuidar do seu filho, para cuidar das suas atividades diárias. E eu vou listar para vocês aqui os resultados que ela teve, que foi totalmente oposto de tudo que ruim que aconteceu lá atrás com ela. Por exemplo, ela descobriu que ingerir o álcool, né, a cerveja que ela estava ingerindo em excesso, segundo ela, nos fins de semana, né, era ingerida em alta quantidade, mesmo que fosse só nos fins de semana, mas a ingestão era em alta quantidade, era para compensar as emoções que não estavam, né, tão agradáveis na vida dela. Até porque o álcool ele traz essa sensação de euforia, né, de bem-estar. Então, pelo menos por aquele momento, ela ficava bem, né? Então, quando ela começou a fazer exercício e começou a perceber que a nossa metodologia de treinamento começou a ajudar a compensar as emoções dela de forma que era mais saudável, ela foi diminuindo o consumo desse álcool, hoje praticamente zerado, e quando dá uma forçadinha mais, passa mal. Eu acho até bom que passe mal, porque aí ela não força além do que ela precisa. Na verdade, não precisa, mas além digamos, da linha entre estar totalmente alterada e estar totalmente equilibrada. Então, isso aconteceu também na vida dela. Uma coisa também aconteceu muito legal, essa pessoa pós-gestação, ela estava com 87 quilos. E ela foi para 62 quilos, 25 quilos. Isso é muito peso, gente. Eu sei que quando eu falo 25 quilos, a pessoa associa que é muito. Mas eu gosto de fazer algumas analogias desses 25 quilos. Imagine você saindo aí do supermercado com 5 pacotes de arroz, né, pendurado aí nos seus braços, né? E você andar do supermercado até sua casa com esse pacote de arroz, bem provável que vai ficar pesado e que vai te incomodar, essas coisas tudo. Então imagine que essa pessoa tirou 25 quilos da vida dela. Com isso, quando ela foi diminuindo o peso, a facilidade de execução dos movimentos dela, dos treinamentos, melhorou, porque ela ganhou amplitude de movimento, ganhou mobilidade, então isso melhorou muito na vida dela, essa questão de diminuir o peso. Essa pessoa que estava usando 48 apertado, hoje está usando 42 frouxo, quase lá no 40, né? Olha que legal que resultado que ela teve com a nossa metodologia de treinamento. Hoje as frequências também, a frequência dela melhorou bastante, não falta por qualquer motivo, pode estar chovendo, como está hoje chovendo, que ela vem treinar, né? Então não é motivo. Tá chovendo, fica colocando empecilhos de dificuldade. Quando ela percebeu o quanto isso faz bem na vida dela, ela tirou esses empecilhos da vida dela, por exemplo, de falar que não vai treinar porque está chovendo. Essa pessoa também ela passou a consultar com um nutricionista, com um profissional de nutrição, e começou a fazer o acompanhamento do plano alimentar dela, da rotina dela,
né, do número de refeições, que ela fazia poucas refeições durante o dia, mas quando fazia em grande quantidade, então estava mal distribuída ali, com a qualidade ruim de alimento, então ela passou a fazer o equilíbrio alimentar. Lembra que eu falei lá atrás, que ela falou que ela não tinha, grana para fazer a compra dos produtos, né, para a alimentação dela, dos alimentos? Agora está sobrando grana. Da onde que veio esse dinheiro? Veio da economia do consumo excessivo de álcool. Eu não sei se as pessoas que estão vendo essa live sabem disso, mas a cervejinha não está barata, né? E como ela não bebia uma latinha, ela era várias, né? Às vezes 2 packs, né, de cerveja. Isso todos os finais de semana, ela começou a perceber que começou a sobrar a grana. Talvez você que está assistindo a live fale, mas eu não bebo cerveja, mas às vezes faz um consumo de um açaí, às vezes faz consumo de lanche, de pizza. Não estou falando que não posso fazer isso, mas faz isso de forma desordenada, né? De forma que não tem equilíbrio, né? Essa pessoa também que começou a fazer exercício, ela começou a controlar o nível de ansiedade. Como ela ficava muito ansiosa, ela percebeu assim, nossa, eu ficava muito ansiosa, depois que eu passei a fazer exercício eu fico mais tranquila. Por que isso acontece? Só porque ela começou a treinar com a gente? Não. É por isso também, tá? É uma questão muito importante. Mas porque quando a pessoa começa a fazer exercício físico, o nosso corpo libera hormônios que traz sensação de bem-estar, de prazer. A gente faz descarga de energia, né? Que descarga é essa de energia? O corpo tem energia acumulada, tensão acumulada. Quando você começa a fazer exercício, aquela tensão, aquelas energias acumuladas, ela acaba não ficando mais no seu corpo. Eu estou falando de forma assim, bem associativa, para vocês conseguirem entender. Eu não vou falar muito de técnicas, palavras técnicas muito aprofundadas, que tipo de hormônio é esse, porque eu acho que fica complicado para as pessoas que não são da área entender. Então eu estou falando para você que de repente ou está nessa situação ou conhece alguém que está nessa situação. Tá? Então pensa, a pessoa que controlou o nível de ansiedade sem fazer uso de medicamentos, né? Então isso também é muito bom. Ela passou a colocar também como eu posso dizer, até anotei aqui. A qualidade do sono dela melhorou bastante. Como assim a qualidade do sono melhorou? Uma pessoa que é ansiosa, geralmente ela não consegue dormir bem. Eu não sei se você é ansioso, se você é ansiosa, mas quando a pessoa tem um nível de ansiedade muito elevado, ela não consegue dormir bem. Então o exercício também, a nossa metodologia de treinamento também colaborou com a qualidade do sono dela, né? O nível de disposição dela melhorou muito. Como assim? Imagina a pessoa que era sedentária ou que não era tão assídua nos exercícios, passa a fazer exercício de forma assídua e passa a identificar que aquilo é importante na vida dela, a disposição dela melhorou muito. E olha que outra coisa interessante que aconteceu. Essa pessoa não conseguia fazer trabalhos extras, ela só conseguia cumprir a carga de horário de trabalho dela porque ela era obrigada. Mas surgia oportunidade de trabalhos extras para ela e ela não fazia, não pegava serviço extra, né, que o pessoal chama de bico. Ela não conseguia pegar porque ela não se sentia disposta o suficiente para isso. A partir do momento que ela diminuiu o consumo de álcool na vida dela, colocou exercício na vida dela, ela ficou mais disposta, também melhorou a renda dela, porque ela conseguiu passar a pegar serviços extras do trabalho e conseguiu melhorar o seu rendimento no trabalho. Então, às vezes a pessoa fala assim, não vou fazer exercício não, porque eu chego em casa muito cansado, eu já estou muito disposto, eu já pego o peso no meu trabalho. E olha que interessante como o exercício colaborou para esse tipo de resultado para ela também, que é da questão financeira. Porque às vezes a pessoa acha que é gastar dinheiro, mas não é gastar dinheiro, é investimento na sua saúde. E de certa forma, isso está voltando para você, né, em forma de saúde, e com saúde você consegue trabalhar mais e melhor, né? Outra coisa que ela relatou que melhorou bastante são os impulsos da TPM. Eu não sei se você sabe o que é TPM, tá, meninas? Eu acredito que saiba. Né? A TPM é a abreviação atenção pré-menstrual e ela passou a controlar esses impulsos. Diego, a sua metodologia de treinamento acaba com a TPM? Não, também não é milagre, mas o controle dela, isso é verdade, acontece. Controle em vários sentidos.
controle na hora de ser aquela pessoa explosiva, às vezes a pessoa consegue se equilibrar mais. Mas por quê? Porque ela gastou a energia que tinha aqui, ela não tem nem energia suficiente para explodir em cima de ninguém, né? Então é outra coisa que ela relatou que melhorou bastante também na vida dela. A outra coisa que ela relatou que melhorou foi a questão do fluxo menstrual, ou seja, a quantidade de sangue que descia no período menstrual. Isso também melhorou e melhorou muito. Ela ficava tão ruim que às vezes ela tinha que ficar deitada, ficava apática, a pele ficava amarelada, né, por perder muito sangue. Então ela percebeu que quando ela começou a fazer exercício, o útero dela também fez essa regulação. Não é que acabou com o fluxo menstrual, tá? Também não é milagre. Mas ela percebeu que o fluxo menstrual dela também ficou bastante regulado. A questão de cólica também, né? Ela percebeu que depois que ela teve o bebê, o nível de cólica dela aumentou muito, né? Drasticamente. E ela percebeu que os exercícios também contribuiu com o nível de cólica. A cólica dela era tão elevada que ela não conseguia fazer suas atividades diárias. Até para varrer uma casa era difícil. Só queria ficar deitadinha no sofá, em posição fetal, né? Que é aquela posição com a perninha dobrada, porque ela tinha muita dificuldade de desenvolver suas atividades diárias, né? Outra coisa que desenvolveu, digamos que foi consequências da nossa metodologia de treinamento, da minha metodologia de treinamento na vida dela, foi a questão da autoestima, né? Imagine você chegar numa loja e você ter que comprar a roupa que dá em você, porque ela estava usando 48 apertado. Então nem todas as lojas, se não for uma loja específica para esse tipo de cliente, né, com sobrepeso, tem produtos que possa oferecer, né? Os números mais oferecidos não é 50 geralmente, né? Daí para menos. Tudo bem que a gente sabe que tem loja que é especialista nesse tipo de cliente, né? Que está no perfil de obesidade, né? O pessoal chama de plus size e tal, essa coisa toda. Mas não é toda loja que se encontra todas as roupas que você quer. Então, assim, quando ela passou a chegar na loja, que ela passou a usar 42, que já estava ficando frouxa, e ela pôde escolher as roupas que ela queria, porque tinha o tamanho que ela queria. Antes ela tinha que levar o tamanho que tinha, porque era o que dava nela, não era o que ela queria levar. Sem dizer que quando ela olhou no espelho, ela percebeu, nossa, as roupas estão ficando maravilhosas em mim, né? Essa questão da autoestima dela melhorou muito, ela se sentiu mais disposta para sair, para ir a uma festa, para ir num churrasco, coisa que ela já estava desanimada de fazer. Ela já não queria fazer isso mais, e ela achava isso normal. Depois que eu tive filho, eu desanimei tanto de ir na festa, de sair com os amigos, eu tive essa dificuldade, eu nunca mais fui a mesma. Mas na verdade ela estava com a autoestima muito baixa, né, devido a esse ganho de peso exorbitante, indisposição, somado a tudo isso que eu tinha falado com você. Outra coisa que o marido dela agradeceu é o apetite sexual dela, né? O apetite sexual dela estava muito baixo, e o exercício também colaborou isso com a vida dela. E os maridos que estão me vendo agora vai ficar muito feliz com essa notícia de saber que o exercício também pode contribuir com o apetite sexual da mulher. Essa é uma história que eu estou contando para vocês, real, tá, gente? Isso não é inventado, não é tirado da minha cabeça, nem nada do tipo. E, de repente, muitas pessoas podem estar se identificando nesse perfil. Então, olha só, se aconteceu isso com essa pessoa que treina aqui com a nossa metodologia de treinamento e ela obteve esses resultados, por que você também talvez não possa ter esse resultado, né? Eu vou dar um minutinho aí para ver se alguém quer fazer algum tipo de pergunta, tá? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, pode adicionar aí no comentário que eu vou estar respondendo para vocês. Aí mandaram uma pergunta aqui, perguntando o seguinte: Diego, com quanto tempo que eu posso voltar a fazer exercício pós-gestação? Está perguntando aqui. Olha, quem vai falar isso, na verdade, é o seu médico ou sua médica, geralmente o obstetra ou ginecologista, o médico profissional que estiver te acompanhando. Porque cada gestação tem o seu grau de limitação, né, de gravidez. Na verdade, a palavra gravidez vem de ser grave, né? Ou seja, de você
ter um cuidado maior com aquele período da mulher. E cada gestação é de um jeito. Tem gestação que a mulher recupera mais rápido, pós-parto é mais rápido, tem mulher que demora mais tempo, tem mulher que é cesárea, tem mulher que é parto normal, tem mulher que teve complicação no parto, tem mulher que abriu ponto, tem mulher que não abriu ponto, tem mulher que infeccionou ponto, tem mulher que não infeccionou ponto. Então tudo isso faz diferença. Então, na verdade, quem vai dizer para você qual é o melhor período aí para você estar fazendo os exercícios, voltar a fazer exercício, é o médico. Claro que o profissional de educação física tem que saber ajustar o exercício para essa profissional, para essa pessoa que está voltando com as atividades. Ela não vai voltar da mesma forma no qual ela parou. Na real, também é uma das coisas que acontece frequentemente. A mulher está treinando frequentemente, ela entra no período de gestação, ela ganha o bebê, e quando ela volta achando que ela pode pegar os mesmos pesos, fazer na mesma carga, na mesma velocidade, e na verdade não é legal ser dessa forma. Na verdade isso tem que ser controlado, regulado e supervisionado pelo profissional de educação física. Galera, eu vou estar encerrando essa live. Eu gostei muito de contar essa história aqui para vocês. Espero que essa história possa ter te ajudado com alguma coisa. Se não te ajudou com alguma coisa, provavelmente você deve ter lembrado de alguém que passou por qualquer uma dessas coisas que eu listei anteriormente. Então, se você puder encaminhar para essa pessoa aí o que pode estar contribuindo na vida dela e o que o exercício pode estar mudando na vida dela, fique à vontade. Beleza? Qualquer dúvida é só mandar aí no direct, que a gente vai estar respondendo para você. Tá bom? Abraço!